vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil e sobre o primeiro reinado, tá bom? Então nós vamos trabalhar em um período, de 1822 a 1831, tá bom? É esse período que nós vamos abordar nessa aula. Vem comigo, eu sou Elaine, professora de História, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a história do Brasil hoje, tá bom? Então vamos lá, A história do Brasil começa já aí, na questão da independência, começa já desde Dom João, tá bom? Nesse canal a gente falou sobre a vinda da família real, se você quiser assistir, né? Está aí no canal. Então olha só, vamos falar do processo de independência. A independência do Brasil começa com a vinda da família real e aí vai ter todo aquele processo que o Dom João vai fazer até chegar em 1820, quando o Dom João volta para Portugal e deixa o seu filho aqui no Brasil. E aí tem o dia do fico, em 9 de janeiro de 1820, né? 1822, e aí nós vamos ter aí o dia do fico. O dia do fico é muito importante porque ele representa esse corte de relações com Portugal, através de Dom Pedro, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou. Então essa é uma frase importante do Dom João, do Dom Pedro, e aí nós vamos ter o processo de independência. Tá bom? A independência do Brasil, eu quero mostrar para vocês o nosso quadro de independência. Esse quadro é muito interessante. Por quê? Porque tudo que está no quadro é mentira, né? Vamos dizer assim. Eles fabricam os heróis, não é isso? No processo de independência, não foi o povo não participa, né? Só uma elite, poucas pessoas participam desse processo de independência. Então a gente tem o Dom Pedro proclamando, e aí foi criado esse quadro da independência. E eu quero mostrar para vocês os 5 erros do quadro da independência, tá bom? Esse quadro foi feito por Pedro Américo, quase 60 anos depois que a independência já tinha sido feita, tá? E nós vamos ver aí os 5 erros do quadro de independência. Primeiro erro, a comitiva não era tão grande, tá bom? Essa comitiva que vocês veem aqui no quadro, eram pouquíssimas pessoas que estavam com Dom João, com Dom Pedro, né? Com Dom Pedro I. E nós vamos ter, eles não estavam de uniforme de gala, tá bom? Porque eles estavam vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, então era horas e horas andando em mulas. E aí vem outro erro, eles não estavam a cavalo, eles estavam de mula, tá bom? Então Dom Pedro não tá nesse cavalo bonito que vocês estão vendo aí na imagem, não. Ele estava de mula, tá bom? Ele foi de mula do Rio de Janeiro para São Paulo. Eles também não... Essa Casa do Grito que vocês estão vendo aqui também não existia, tá bom? Ela foi fabricada. E também nós não vamos ter aí ele à margem do Ipiranga, mas sim em uma colina, e de acordo com os novos historiadores, as novas investigações, ele estava com uma crise de diarreia, não é isso? Se é para o bem de para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Quando ele fala isso, começa o processo de independência e depois a gente tem aí independência ou morte, né? As margens do Ipiranga, como o nosso hino nós cantamos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, bravo, retumbante. E aí vai, né? Eles não estavam à margem do Ipiranga, tá bom? De acordo aí com a nova historiografia, a gente tem aí o nosso Dom Pedro I, as margens, não as margens do Ipiranga, mas em uma colina com uma crise de diarreia, tá bom? Beleza, gente, feito isso, o Brasil está independente, está a 1000 por hora, e agora, o que a gente vai fazer? Qual o regime político que vai ser implantado? Primeira coisa que a gente tem que saber, o Brasil era colônia de Portugal, beleza? E aí a gente vai ter o processo de reconhecimento. O primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente vai ser os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente vai ter a doutrina Monroe, que é a América para os americanos, certo? E aí a gente vai ter o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, os Estados Unidos e também o México. Depois a gente tem Portugal e depois Inglaterra. A Inglaterra, gente, ela vai influenciar o Brasil muito nesse contexto de primeiro reinado e também segundo reinado, tá bom? Então, após a independência, de 1822 a 1831, nós temos aí o primeiro reinado,
governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, tá bom? Então, olha só, o país foi reconhecido independente e agora nós vamos ter o seguinte: vai ser uma monarquia absolutista ou uma monarquia constitucional, já que a gente tem um imperador aqui, né? A gente tem um rei, vamos dizer assim. Não era rei, mas era filho do rei. Então, olha só. Então, eles decidiram implementar uma monarquia constitucional. Então, já que o país está livre, a gente vai montar agora a Constituição. E em 1823, eles estabeleceram uma assembleia para poder fazer ali o regimento, né, para escrever as regras, vamos dizer assim, os artigos da Constituição. Essa assembleia, feita em 1823, nós vamos ter a primeira noite. Em todo esse período de 22 a 31, acontece duas noites que são muito importantes. Noite da agonia e Noite das Garrafadas. Noite da agonia acontece agora, quando eles estão ali no pré-projeto escrevendo a Constituição, e aí em uma noite o Dom Pedro, né, ele vai declarar dissolvida essa Assembleia. Mas por que ele dissolveu? Sabe por que ele dissolveu? Porque esse pré-projeto diminuiria o seu poder, né? Ele iria acabar eles eram anticoloniais, eles eram liberais e eles eram anti-absolutismo. Então, por isso, né, vai limitar o poder do rei, então vamos dissolver. Aí, o que o Dom Pedro I faz? Em 1824, ele vai lançar a primeira Constituição do Brasil. E o que eu posso destacar dessa Constituição? Voto censitário, e nós temos também a subordinação da Igreja ao Estado. Tá bom? Então, essa primeira Constituição, ela foi outorgada em 25 de março de 1824. Outorgada, ela é imposta, não foi debatida, veio do imperador. E o que eu quero destacar de muito importante é o poder moderador. Nós vamos ter três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Tá bom? E aí nós vamos ter um quarto poder, que é o poder moderador. O poder moderador controla todos os outros. Tá bom? Importantíssimo isso, poder moderador. E quem é o representante do poder moderador? Dom Pedro I. Beleza? 4 poderes. O que mais que eu posso destacar? Já falei do voto censitário. Voto censitário, gente, voto censitário é o voto que tem algum tipo de restrição. Só votava quem tinha algum tipo de terra, tá? Nesse caso, o voto censitário é que tem restrição. Nesse caso aqui, é quem tem terra vota, quem não tem não vota. Tá bom? De forma resumida. Depois aí de 1824, de outorgada a Constituição, nós vamos ter aí, gente, em 1824, a Confederação do Equador. Essa vai ser uma das revoltas desse período, né, uma das últimas, e ela vai ser combatida pelo poder centralizador, pelo poder moderador. E um dos objetivos, gente, da Confederação do Equador é implantar uma república. Por que a Confederação do Equador? Porque se juntaram aí Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. E ela acontece principalmente em Pernambuco. Tá? E todos esses estados, eles estão próximos à linha do Equador. Por isso que a gente chama de Confederação do Equador. Eles tinham ideais republicanos e liberais. Foi fortemente combatido pelo poder centralizador do Dom Pedro I, e um dos dois líderes era Frei Caneca e Cipriano Barata. Tá bom? Então é isso. Confederação do Equador em 1824, no mesmo tempo que ele instituiu o poder moderador na Constituição. E depois eu quero destacar também a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina vai de 1825 a 1828. Essa guerra, gente, o Dom Pedro I ele vai gastar muito ali com essa guerra. Vai ter uma crise econômica no Brasil, e aí nós vamos ter aí o processo de independência da Cisplatina. Cisplatina, para quem não sabe, é o Uruguai hoje. Ele foi anexado no período de Dom João, e agora eles passam por um processo de independência. Tá bom? Guerra da Cisplatina, a principal consequência é a formação aí de Portugal e crise econômica no Brasil. Tá bom? O que mais que eu posso destacar? Noite das Garrafadas. Essa noite é importante também. Noite das Garrafadas. Isso já vai acontecer lá no final, 1831.
beleza? Em 1831 a gente vai ter aí uma junção de tudo aquilo que Dom Pedro fez nesse primeiro reinado de 1822, e aí a gente tem a noite das garrafadas, que vai ser o momento em que ele vai abdicar. Por que ele vai abdicar? Porque a Constituição de 1824 dizia que, em caso de abdicação, de abrir mão do seu poder, quem ficaria seria o seu filho. E aí entra o Pedrinho, tá? Que tinha apenas aí 5 anos. E por que realmente ele abdicou? Ele vai abdicar por causa das crises que estavam acontecendo. Crise política, porque tinha portugueses e brasileiros lutando aí, né, sobre o que iria acontecer no Brasil, por causa do poder moderador também, que as províncias estavam se revoltando, por causa da crise econômica, por causa da Guerra da Cisplatina e também por causa aí dessas revoltas que aconteceu dentro do período, em específico aí a Confederação do Equador. Beleza? Crise política, crise econômica e crise dinástica. Quem era o herdeiro legítimo de Portugal? Quem? Dom Pedro, não era isso? E o Dom João, ele havia morrido em 1826. Então lá estava uma confusão muito grande em Portugal. Então, crise dinástica. Quem iria assumir o trono português? E aí o povo no Brasil, povo que eu falo assim, né, os partidos políticos pensavam o seguinte, principalmente os liberais: o Brasil vai voltar a ser colônia se ele voltar para Portugal. Não é isso? Então havia uma crise dinástica e também crise moral. Dom Pedro I, ele era muito mulherengo, ele foi casado com a dona Leopoldina, mas ele, de acordo com os historiadores, normalmente, né, ele traía a sua esposa com várias e várias mulheres, então tinha crise também moral, né, traições. Então a gente tem crise política, crise econômica, crise dinástica e crise moral. Tá bom? Então juntou tudo isso daqui e mais a morte de Libério de Badaró. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele era um jornalista e ele falava muito mal do Dom Pedro. E ele foi assassinado nessa época. Quando ele é assassinado nessa época, eles vão acusar o próprio imperador da morte desse jornalista. Tá bom? Então juntou tudo isso daqui. E aí o que ele faz em 1831, na noite das garrafadas? Ele tinha ido para Minas Gerais, controlar algumas manifestações que estavam ali acontecendo. Ele volta para o Rio de Janeiro e ali ele vai ser recebido. Eles pensaram em fazer uma festa de boas-vindas, né, com a volta, com o retorno de Dom Pedro, e aí ele é recebido às garrafadas. Por isso que a gente chama de noite das garrafadas. Tá bom, gente? É isso. Então ele abdica e quem fica? Dom Pedro II, né, o Pedrinho. E aí esse período a gente chama de período regencial, que é uma aula que eu vou dar para vocês depois. Período regencial e depois segundo reinado também, que é uma outra aula que a gente vai trabalhar. Beleza? 1822, 1831. Então nesse contexto a gente tem, revisando aí, formação da Assembleia, nós temos em 1824 a primeira Constituição, reconhecimento do Brasil, nós vamos ter Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina e noite da agonia lá no início e noite das garrafadas, tá bom? E lembre-se, todo esse contexto, gente, vai ser de muita influência, o país que mais vai influenciar o Brasil é a Inglaterra e depois também um pouco aí os Estados Unidos, tá bom? Grande abraço para vocês, espero que você tenha entendido. E se não entendeu, volta aí e vai assistindo que você vai compreender, eu tenho certeza, tá bom? Tchau!